Olá, a gente sabe, né? O Brasil é um gigante do agronegócio, uma potência que alimenta boa parte do mundo. Só que por trás dessa imagem de sucesso existe um paradoxo, uma contradição bem dolorosa. O nosso campo, que gera tanta riqueza, muitas vezes é uma verdadeira armadilha de pobreza, principalmente para quem mais deveria se beneficiar dele, o pequeno agricultor. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Por que uma terra tão cheia de potencial não consegue gerar prosperidade de verdade para aquelas famílias que dedicam a vida a ela? Bom, vamos mergulhar fundo nisso para entender as raízes desse problema. E para a gente entender isso a fundo, toda a nossa análise aqui foi feita com base na leitura do texto Micro e Pequena Empresa Rural, que está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. É a partir das ideias dele que a gente vai explorar não só o problema, mas também as possíveis saídas. Então vamos começar pelo problema. E ele é curioso porque, segundo o autor, a raiz de tudo não está na terra, nem na falta de trabalho ou de vontade. O problema é uma espécie de camisa de força legal, uma teia de leis que, na prática, impede o crescimento. E no coração dessa camisa de força toda está a figura do chamado agricultor familiar. Pela lei é basicamente quem trabalha só com a própria família na sua terra. Parece uma forma de proteger, né? Mas essa definição vem com restrições muito severas, como a de não poder contratar gente de fora ou de industrializar o que produz. E aqui a gente entende a armadilha na prática. Olha só, enquanto o agricultor fica ali pequenininho, ele paga uma previdência baixa, de 2,2% sobre o que vende. Mas, se ele ousar crescer um pouquinho e contratar uma única pessoa, a alíquota simplesmente explode, pula para 20% de toda a folha de pagamento. É um salto absurdo. E o mesmo vale se ele quiser, sei lá, fazer um queijo, uma geleia para vender. Para isso, ele tem que mudar de status, perde os benefícios e a própria família começa a ser tributada como se fossem funcionários separados. Ou seja, a lei praticamente pune quem quer progredir. E qual o resultado disso tudo? Bom, as consequências são bem visíveis e preocupantes. A gente vê um campo que, em vez de atrair gente, está se esvaziando. Vamos dar uma olhada no caso de Santa Catarina, que é um estado muitas vezes visto como modelo de sucesso no agronegócio. Olha só essa linha do tempo, que impressionante. Em 1970, mais da metade da população de Santa Catarina morava no campo. Em 40 anos, esse número desaba para menos de 20%. Isso não é uma mudança gradual, é um êxodo rural massivo, que mostra claramente que o modelo atual não está se sustentando. E o motivo para esse êxodo todo fica bem claro quando a gente olha para o bolso do agricultor. Pensa só, mesmo em um estado tão produtivo, 41%, quase metade dos agricultores, ganham menos de um salário mínimo. Se a gente somar, quase 70% não chega nem a 3 salários mínimos. A verdade é que a vida no campo virou sinônimo de muito trabalho e pouquíssimo retorno financeiro. E isso nos leva a um número que resume tudo: 1%. Essa é a taxa média de pessoas que abandonam o campo todo ano em Santa Catarina. E o pior, quando a gente olha só para os jovens, esse número dobra, vai para 2%. Ou seja, o futuro do campo está indo embora porque simplesmente não vê futuro ali. Ok, o diagnóstico é pesado, a gente viu, mas e a solução? Existe uma? A proposta do autor é ousada, uma mudança total de mentalidade. É parar de tratar o campo com romantismo e começar a enxergá-lo com uma visão de negócio, uma visão empreendedora. E essa citação do autor, para mim, resume a virada de chave. A ideia é essa: o agricultor familiar não é um coitado que precisa de assistencialismo. Ele é um empresário em potencial. Ele produz para o mercado e, por isso, precisa ser capacitado, educado e treinado para isso. Então, o caminho seria mais ou menos assim, em 3 passos bem diretos. Primeiro, rasgar essa camisa de força da lei. Segundo, passar a tratar toda a propriedade que produz para vender como o que ela é, uma empresa. E terceiro, estimular de verdade o empreendedorismo com treinamento e ferramentas para entender o mercado. A lógica é bem simples, mas é poderosa. Se uma propriedade rural produz mais do que a família consome, ou seja, se ela vende o excedente, ela deveria ser classificada como uma micro ou pequena empresa rural, e a partir daí ter acesso a leis feitas para ajudar a crescer e não para punir o crescimento. E aí que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Quando a gente tira essas amarras, que tipo de portas se abrem? Que novos mercados podem finalmente florescer no campo brasileiro? E as oportunidades são muitas, viu? A gente está falando de floricultura, de plantas medicinais, turismo rural, agricultura orgânica que está super em alta e, claro, os produtos de especialidade, como queijos artesanais, geleias, cachaças, são todos mercados de alto valor perfeitos para pequena propriedade.
Olha que exemplo incrível o mercado de flores. Aqui no Brasil, o consumo médio por pessoa é de $6 por ano. Agora compara com os Estados Unidos, $36, 6 vezes mais, e na Noruega, $143. A diferença é absurda e mostra o potencial gigantesco que está aí, só esperando para ser explorado. E tem um paradoxo que é quase inacreditável, que é o das plantas medicinais. O Brasil, com a maior biodiversidade do planeta, importa mais de 1.500 toneladas por ano de plantas como camomila e alecrim. Plantas que literalmente poderiam crescer em qualquer quintal por aqui. É a prova de que falta uma visão estratégica para conectar nosso potencial com o mercado. E com base nisso tudo, o autor chega a uma conclusão bem forte. Ele diz que uma reforma agrária, do jeito que é pensada hoje, só distribuindo a terra, não resolve o problema. Sem dar condições para a pessoa prosperar naquela terra, o resultado pode ser ainda mais desastre, mais frustração. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise e a mensagem que fica é bem clara, né? O modelo atual para o pequeno agricultor simplesmente não funciona. Ele prende em vez de libertar e gera êxodo em vez de gerar riqueza. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Uma pergunta para se pensar. Será que a gente está pronto para deixar de lado essa visão um pouco romântica, de subsistência, e abraçar de vez a ideia de um campo que é um motor de empreendedorismo, de inovação e de prosperidade para todo mundo? Se essa conversa aqui despertou interesse, fica o convite para ouvir outros dos nossos conteúdos e, claro, compartilhar esse material. Assim, mais gente pode conhecer a história da criação do movimento onde nasceu a Simpev, que hoje em dia é conhecida como AMP. Para saber mais, é só acessar o site empreendedorismoempauta.com.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!